Você pensa no futuro dos seus filhos? Né? Você pensa para quem ou para que você está criando os seus filhos? Né? Você pensa em criar adultos independentes, responsáveis, capazes de lidar com a própria vida, capazes de lidar com as finanças? Se você tem interesse nesse assunto, então continua aqui nesse vídeo, que essa é a gravação de uma live que começa agora. Sejam bem-vindos. Essa é a live Pastoreando o Coração da Criança, parte 2. Se você não assistiu a parte 1, aqui no Instagram, se você está assistindo pelo Instagram, você volta um post que tem a parte 1 no post anterior. E se você está assistindo pelo YouTube, eu vou colocar o link da parte 1 aqui na descrição do vídeo, certo? Então, sejam bem-vindos, vão chamando o pessoal para participar da live. Vou me apresentar, porque tem algumas pessoas novas chegando. Eu sou a Camila, tenho 32 anos, sou casada com o Rodrigo, sou mãe do Leonardo de 2 anos e do Rafael de 1 ano, né? Sou psicóloga há quase 10 anos e nesses últimos tempos, né, no último ano que eu tenho me dedicado exclusivamente assim, como eu não estou trabalhando fora, tenho me dedicado exclusivamente à maternidade. Isso me fez estudar mais, ler mais sobre o assunto, principalmente sobre educação cristã. E me deu vontade de compartilhar com vocês alguns assuntos, né? Comecei na outra semana, né, 15 dias atrás, com o Pastoreando parte 1. E agora eu vou começar a parte 2 com vocês, né? Na outra live a gente falou sobre a importância de nós pais nos colocarmos como autoridade na vida dos nossos filhos, né? Uma vez que Deus nos instituiu autoridade para os nossos filhos, nós somos agentes de Deus na vida dos nossos filhos, né? E por isso que a gente tem que buscar cada dia mais de Deus para que Ele nos dê sabedoria, né? Na Bíblia, no livro de Tiago, fala que se a gente pedir sabedoria, Deus dá. Então, é importante a gente pedir sabedoria. E um dos assuntos que eu quero abordar com vocês hoje é a questão das responsabilidades das crianças, né, dos filhos. Algumas coisas eu vou falar muito baseado no que eu vivo como mãe. Na verdade, vai ser pouco do que eu vivo como mãe, uma vez que meus filhos são pequenos. Mas vou acabar falando um pouco da minha experiência como psicóloga atendendo crianças, né? E da minha experiência também como filha, né? A gente, quando chega na fase adulta, a gente vai analisando a forma como a gente é criado, como os nossos pais criaram a gente, né? É o impacto positivo e negativo também da criação dos nossos pais. A gente, às vezes, cria uma neura querendo corrigir os nossos filhos, né? Corrigir tudo que houve de errado na nossa criação, na criação dos nossos filhos. E quando eu falo tudo de errado, gente, é claro que eu não fui criada errada, né? Mas uma vez que não existe um ser humano perfeito, então não vai haver uma criação perfeita. Mas eu acho que tem alguns pontos que a gente pode pensar e refletir sobre o assunto, né? E um deles é a questão das responsabilidades, né? Eu vejo muitas pessoas, muitos adultos, né, muitos jovens hoje em dia, que não moram sozinhos, preferem morar com os pais, mas porque não sabem lidar com finanças, não sabem lidar com os próprios sentimentos, não sabem lidar com responsabilidades, né? Vai morar sozinho, mas depende. Tem gente que mora sozinho, mas meio que não mora assim, só tem a casa dele lá, mas vai comer na mãe, lava a roupa na mãe, faz tudo na mãe. E não que isso seja um problema. Às vezes a pessoa trabalha demais e a mãe ajuda, isso é ótimo, né? Mas às vezes a pessoa não consegue ter certas responsabilidades, não dá conta de tudo isso, né? E aonde que isso começa, né? Começa dentro de casa, né? Hoje, muitos pais, a gente tem uma vontade, eu falo isso por mim, né? Eu tenho uma vontade de proteger meus filhos de tudo. Assim, meus filhos não podem sofrer, eles não podem se machucar. E como é que normalmente a gente amadurece, a gente aprende alguma coisa? Muitas vezes
Não é só com alguém vindo me contar, olha Camila, não faz isso porque vai dar errado. Minha mãe já falou muito isso pra mim, e eu fiz assim mesmo e deu tudo errado. Então, às vezes a gente vai ter que ver os nossos filhos sofrerem algumas coisas, infelizmente. E eu falo isso não de uma maneira, é fácil, aceita que sentar e ver seu filho sofrer. Não, mas é a realidade, né? Isso é difícil pra mim, ver meu filho tropeçar e cair no chão, que nem vai acontecer nada demais. Já é difícil pra mim ver tropeçar, imagina coisas mais intensas, enfim. Mas a gente precisa estar preparado para isso, né? Precisa ensinar as responsabilidades meus filhos. Para que eu estou criando meu filho, né? Para ele viver aqui comigo para sempre? Eu também não vou viver para sempre. A morte é um assunto que acho que pelo menos nós brasileiros a gente não fala. Tem muito supersticioso no Brasil e até tem uns crentes supersticiosos também, né? Que assim, não vamos falar desse assunto não, vai que atrai. E não é assim que funciona, gente, né? Porque a gente falou de morte, que Deus, falou de morte, vou lá matar. Não é assim que funciona, né? Quer dizer, eu acho que não, né? Mas a gente não vai viver para sempre, né? E se eu morrer agora com filhos? Tudo bem que meus filhos são bebês, assim, não tem assim, nossa, meu Deus, que eu vou passar para eles. Mas a gente tem mães aqui com filhos mais velhos e a gente tem que preparar eles para isso, para eles viverem sem a gente, né? A gente está criando os nossos filhos não para viver com a gente para sempre. Eu quero viver mais, quero ver meus filhos crescerem, mas eu tenho que ter noção de que eu não sei até onde vai o meu tempo aqui, né? E eles precisam saber viver sem mim. E essa coisa de, falando um pouco de responsabilidade doméstica, né, assim, de ensinar as crianças a arrumarem a cama, arrumarem o quarto, fazerem alguma coisa dentro de casa, é uma forma também de trabalhar o coração das crianças, né, no sentido de até ser egoísta, né, assim, se você tá vendo sua mãe trabalhando, fazendo, sua mãe lavando a louça, às vezes a mãe trabalha fora, trabalhou o dia inteiro, chega em casa, ainda faz janta pro pessoal, cuida do pessoal e às vezes o filho não tem coragem de lavar o copo que tomou água, né? De lavar o prato que jantou, que a mãe fez a janta, não é culpa exclusivamente do filho. Sozinho ele pode chegar nessa conclusão de que ele está sendo egoísta, mas isso também tem que ser plantado desde cedo. Né? É importante que os pais conversem com os filhos desde cedo, né? Então, e pior que às vezes tem algumas mães que às vezes estão muito cansadas, mas também não delegam, né, as tarefas domésticas. E falando de criança, eles não vão aprender do nada, né? Eu vejo meu filho, a gente está em pandemia, então a gente fica em casa o dia inteiro. E o que ele assiste? Ele assiste a mim. A TV dele, quando ele não tá vendo o desenho do carro, ele tá me assistindo. Então, às vezes assim, a gente jantou e ele e os meus dois filhos, né, acabam sujando a mesa, suja o chão, e aí tem que varrer o chão depois das refeições. O meu filho de 2 anos, ele já vai lá fora, já pega a vassoura, varre, ele mais espalha a sujeira do que ajuda mesmo. Mas se eu der uma surtada e falar, não, sai daqui, você não sabe varrer, tá espalhando tudo, tá sujando tudo, o que ele vai entender? Que ele não precisa fazer. Né? De alguma forma ele vai entender que ele não precisa fazer e que a mãe dele vai resolver tudo, né? E é bom que ele entenda que ele fez a sujeira e que ele pode limpar, mesmo que depois eu vá limpar por cima. Mas a gente tem que ter essa paciência também de que quem nunca fez não vai não vai começar fazendo as coisas perfeitamente, né? Vai fazer aprender, vai aprendendo, vai fazer errado, vai mais piorar do que melhorar até chegar a um ponto. Meu filho nem coordenação motora tem, então eu não posso exigir que ele limpe, que ele varra a casa assim como adulto, né? Então a gente tem que ter essa noção. Mas eu acho que principalmente essa coisa de orientar as crianças quanto ao serviço doméstico, botar um pouco de amor ao próximo, sabe? Amor à mãe, que sempre limpa e cozinha, lava e passa para todo mundo. Amor ao pai, que na maioria dos lares os pais são os provedores financeiramente falando, então as crianças têm que entender isso, têm que ser gratas também por isso. É importante elas entenderem. Entender que o mundo não gira em torno da criança, né? A casa não gira em torno da criança,
Nos meus atendimentos, às vezes, nos atendimentos infantis, às vezes eu visitava, fazia uma visita domiciliar, justamente para entender como é que funciona a casa. E às vezes a casa da família girava em torno da criança. Então todo mundo almoça na hora que a criança quer, todo mundo faz as coisas na hora que a criança quer, brinca do que a criança quer. Só que a criança não mora sozinha, né? E aí entra aquela coisa da autoridade. A autoridade não é mandar e se impor e obrigar as pessoas a fazerem o que você quer. Mas a criança precisa entender que ela não é única no mundo. Mesmo que ela seja filho único, quando acontece, o mundo não gira em torno dela, né? Se tem uma mãe ali, mesmo que mora só duas pessoas, só a mãe e o filho tem que entender que o mundo não gira em torno dele, que ele pode ser útil sim, que dependendo da situação, dependendo da idade também, é egoísmo. Você olhar sua mãe fazendo as coisas e você não fazer nada, né? Pelo menos eu acho. Porque eu já fiz isso. Já vi minha mãe fazendo as coisas e não tive maturidade pra ir lá e ajudar. Ai, tô cansada. Tipo, hoje eu penso assim, minha mãe podia ter dado muito mais na minha cara do que ela deu. Mas vamos lá. Outro ponto que é importante a gente pensar é na identidade da nossa família. Porque em nome de Jesus a pandemia vai acabar, a gente vai voltar a conviver com outras pessoas. E às vezes o nosso filho que ele tem uma rotina em casa que ele arruma a cama, que ele lava a louça, que ele ajuda em casa, às vezes vai chegar na escola e vai vir um coleguinha e falar, nossa, sua mãe põe você pra lavar, sua mãe te obriga a lavar louça, te obriga a arrumar sua cama. Nossa, na minha casa eu não faço nada disso, na minha casa eu só assisto TV o dia inteiro. Dependendo da idade, a gente não vai conseguir trazer todo esse conceito de amor ao próximo, de amor à família, de egoísmo e tudo mais. Mas uma coisa que as crianças entendem muito e que elas gostam disso é a questão da identidade familiar. De você falar assim, na nossa família, nós agimos assim. E você, como parte da nossa família, você faz assim também. As crianças, elas se sentem mais seguras, né? Então, às vezes, assim, se ela tem um conceito na cabeça dela e ela não sabe muito porquê, ela vai ficar perdida e vai questionar, vai querer contestar, vai achar que a vida do amigo é melhor. E não é. Às vezes o amigo é só um coleguinha egoísta também, e que não está sendo ensinado a lidar com as coisas dele. Mas a partir do momento que você assume uma identidade aqui na nossa família, uma família que adora a Deus, uma família cristã, nós ajudamos uns aos outros, né? A gente vê que o outro que mora aqui com a gente, seja pai, mãe, irmão, tá cansado, a gente vai lá e ajuda. Porque um dia eu também vou estar cansado, né? E aí também vou ser ajudado. Então, e é importante isso, a criança entender que assim, a comida não brota no prato dele, a roupa não brota na gaveta. Não é que também você vai botar a criança para fazer todos os serviços domésticos, né? Mas é bom você pegar, olha, quando você toma banho, a roupa vai aqui para você da roupa suja. O que acontece? A mamãe vai lá, lava, põe na máquina, daí lava, estende, dobra a roupa. Não é para apavorar, né? E até isso é importante a gente pensar como é que a gente coloca o serviço doméstico para as crianças, por exemplo. Se eu pego todo dia, eu falo essas coisas, gente, mas algumas coisas são para mim também. De às vezes acordar e, nossa, que inferno, que saco lavar louça, odeio lavar louça, odeio lavar roupa. Todo mundo tem um serviço que não gosta. Mas a gente precisa fazer o serviço para que a casa funcione. E se todo dia eu olho para o serviço, eu faço o serviço reclamando, a criança vai achar que o serviço é um inferno mesmo. E ela não vai querer fazer. Mas se você mostra como uma coisa assim importante a ser feita, nem todo mundo vai gostar, mas é algo importante a ser feito para a nossa casa funcionar, para a gente viver num ambiente mais num ambiente limpo, num ambiente onde não faltam as coisas no sentido assim, de você poder abrir uma gaveta e achar uma meia, de você saber onde estão as coisas, né? Então, como a gente está passando também essa coisa do serviço doméstico, das atividades domésticas para as crianças? É um inferno? Tem dia que é,
Mas a gente precisa, no momento de ensinar, repensar também como a gente enxerga. E é importante também a gente rever. Não é porque eu não gosto também que eu preciso fazer mal-humorada, que eu preciso fazer xingando. Então é importante eu já trabalhar isso no meu coração, como eu vejo esse serviço. E eu preciso trabalhar muito isso no meu coração, gente. Orem por mim. E passar isso de uma maneira positiva, né? Para falar para as crianças que, assim, para uma casa funcionar, tem muitas coisas a serem feitas, como a roupa, a louça, a limpeza, né, a comida, e que ela pode contribuir, meio que assim, cada um tem uma função, sabe? Todo mundo tem uma função na casa. E aí dá uma função para ela também, sabe? Do tipo, ó, a mamãe tem essa função, faz a comida, lava a louça. Ah, o papai, ele lava o quintal, ele lava o carro, ele limpa, sei lá, a garagem. E aí vai indo. Cada um tem uma função na casa e a criança ela tem que contribuir. Uma vez que todos moram na casa, todos podem contribuir, né? Então, é passar essa noção de contribuição também, de eu faço parte dessa família e eu contribuo para essa família, né? Minha mãe cuida de mim, o que eu dou em troca para ela? Não no sentido de eu tenho que fazer para receber, mas vocês estão me entendendo, né? Da criança ela ter esse senso de contribuição, de fazer parte de algo, né? E assim não sobrecarrega ninguém. Ó, já tô vendo aqui que tem mãe que faz tudo. Mas é muito normal, gente, muito comum, assim, da mãe assumir muita coisa, né? Então acaba ficando mais cansada, aí já fica mal-humorada, aí vai virando uma bola de neve. Então é importante as crianças participarem desse processo. Outra coisa que é importante também as crianças participarem de alguma forma, claro, dependendo. Tudo que eu tô falando, gente, depende muito da idade, né? Você não vai passar conceitos complexos para uma criança de 2 anos, que é o caso do meu filho, que mal sabe falar, né? Então, vamos ter o bom senso e trabalhar aí de acordo com a idade das crianças que vocês têm. E um assunto que é importante também, eu acho importante trabalhar com os filhos, é a questão das finanças da família. Eu percebo que tem muita criança que já sabe ler, já sabe escrever, já tem uma noção aí das coisas e vive fora da realidade. Totalmente fora da realidade. E aí quando você vai ver, na verdade é porque os pais também vivem fora da realidade, né? Se eu não administro bem o meu dinheiro, se eu gasto mais do que eu ganho, se eu gasto com coisas desnecessárias e chega na hora de comprar algo importante, eu não tenho dinheiro porque eu não me programei, não me organizei, o meu filho vai acabar entrando nesse ciclo, né? Então, a partir do momento que eu começo a me organizar financeiramente, começo a administrar melhor o meu dinheiro, é importante a criança ter uma noção, dependendo da idade, de que tudo que tem dentro de casa custa. E não é assim pra apavorar a criança e falar, olha, não é pra fazer como eu posso dizer? Não é pra assustar a criança e achar que ela não vai poder ter nada na vida porque todo o dinheiro que tem é pra pagar a conta de casa. Não é dar um susto, mas é viver dentro da realidade, né? Às vezes eu já vi acontecer de criança chegar para um dos pais, né? Ai, eu quero um videogame, quero um computador, quero um celular, e ainda escolhe o modelo, quero o celular X, Y, Z. E eu já vi pais fazendo dívidas, se enrolando financeiramente para comprar o objeto de desejo da criança. Essa criança tá sendo ensinada de acordo com a realidade que ela vive? Não, né? Então, a gente não está vivendo a realidade que a gente tem, então, comprando algo que eu não tenho condição de pagar, o meu filho também vai entender isso. Primeiro que ele vai entender que ele vai ter tudo que ele quer. E depois, né, que meus pais vão mover mundos e fundos para me dar o que eu quero, então tudo que eu quero eu tenho, meu desejo é uma ordem. E não é bem assim. Então, assim, eu entendo que se tem o mesmo objeto que custa R$1.000 e o mesmo objeto que custa R$100, eu vi na internet esses dias, assim, uma pessoa falou assim, que usa chapinha no cabelo e usa uma chapinha de R$3.500. Ela falou assim, gente,
Se tem uma chapinha de R$ 3.500, uma chapinha de R$ 100, é porque alguma coisa de diferente tem. Realmente. Tem que ter alguma coisa de muito diferente. Mas eu não tenho condição de ter uma chapinha de R$ 350, de R$ 3.500. A minha condição é de uma chapinha de R$ 50. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que conversar com os nossos filhos, né? Mas até assim, o seu filho faz acompanhamento com qual pediatra? Porque eu vi na internet a doutora fulana que cobra R$ 1 milhão na consulta. Eu não tenho condição de pagar R$ 1 milhão na consulta da doutora fulana blogueira. Né? Minha condição é de passar no convênio que eu pago suando todo mês, né? Então, assim, eu quero o melhor para os meus filhos? Claro que eu quero, mas eu também eu dou o melhor que eu posso dar, né? Eu não posso dar o melhor do mundo. Eu não sou filha do Silvio Santos, infelizmente. Brincadeira, eu gosto da minha família, gente. Então, a gente tem que dar essa noção pro filho, né? De o que eu posso pagar, né? Até onde eu posso ir. Então, é importante as crianças terem essa noção da realidade delas, né? E acho que outro ponto mais importante é a questão do contentamento, né? Onde que está a minha felicidade, a minha satisfação? É em pagar uma consulta de R$ 1 milhão? É em comprar um tênis de R$ 1.000? Uma vez que eu falo que a minha família é cristã, né, que nós confiamos em Deus, o meu contentamento tem que estar na salvação, tem que estar na obra de Jesus na cruz, né? De que Deus mandou seu filho para morrer por mim, que nem presto. Então é ali que tem que estar a minha identidade, a identidade da minha família, né? E o que me deixa feliz. No mundo a gente vai ter aflição, mas o meu contentamento está em Deus, né? Então, até isso, né? Você também ficar triste, ficar deprimida, nossa, eu queria tanto comprar um tênis de R$ 1.000. É claro que assim, uma coisa é você, até queria comprar um tênis de R$ 1.000, mas daí você ficar triste, ficar naquela tristeza, naquele marasmo, quase numa depressão, porque você não pôde dar um tênis de R$ 1.000, não é saudável, porque aí o filho vai entender isso, assim, dinheiro é o centro do mundo, né? Nós somos felizes ou tristes dependendo do quanto eu gasto numa consulta, do quanto eu gasto num tênis, do quanto eu gasto numa refeição, se eu compro um dog de R$ 5 ou se eu compro um dog gourmet de 100, enfim, onde é que está o seu contentamento, né? Então, isso é importante, né? Dar um senso de realidade para as crianças, né? Senão ela cresce alienada. Eu fiz um curso, né, na igreja sobre criação de filhos e foi passado um vídeo, o vídeo de um casal o casal que desenvolveu o curso, né, fez um vídeo falando que eles, uma vez o cara, né, o homem, ele que trabalhava só na época, só ele trabalhava na casa, e ele, tipo, sacou, o vídeo é antigo, assim, então, tipo, anos 80, 90, no máximo. Ele sacou todo o dinheiro do salário dele e levou um bolo de dinheiro para casa, né? E as filhas dele, ele tinha 2 filhas, queria gastar todo o dinheiro com as coisas que ela quer, com as coisas que criança quer, né? Com brinquedo, com doce, com, enfim. Ele levou todo o dinheiro para casa e foi conversar com elas. Ou então, vocês querem comprar, quer gastar? Vamos ver, vamos entender aqui como é que é as coisas. Pegou o dinheiro, tá aqui na mesa, ó. Papai ganha isso aqui. Ah, que bom, vamos gastar isso. Não, calma. Mas a gente mora aqui. Essa casa gera um gasto, né? A gente, por exemplo, usa energia elétrica para assistir televisão, para usar o computador, para tudo. Energia elétrica. Tá aqui a conta de energia elétrica. Custa X, o vídeo era americano, né? X dólares, mas vamos fazer aqui, X reais. Tá, tirou um... Voltou, que susto. Tirou um pouquinho do dinheiro e colocou lá, tá, conta de luz. A gente também usa água, né? Tirou um pouco do dinheiro, pôs lá na conta de água. A gente usa gás, conta do gás. A gente gasta X reais de mercado, bota dinheiro lá. Mas E foi colocando todos os gastos fixos da família. E aí as meninas viram que não sobrou muito dinheiro, né? Sobrou isso aqui, né? A gente pode gastar esse dinheiro e fazer tal coisa. A gente pode até comprar o que você quer.
mas no fim do ano vocês querem viajar nas férias, né? E a viagem custa X reais. Aqui tem tanto. Quanto falta? Então, quantos meses a gente tem que economizar para poder fazer a viagem do fim do ano? Aí já, né? Então, ter um pouco dessa noção, dependendo da idade do seu filho, de conversar sobre isso. É claro que, assim, dependendo da idade também é importante conversar sobre o sigilo. Você não vai chegar na criança, sei lá, de 6 anos e falar quando... Você não vai, não sei, né? Você pode falar para seu filho de 6 anos, 5, 6 anos, quanto você ganha, mas eu acho que ele vai contar para todo mundo. E que dependendo da idade, a criança não sabe guardar segredo, não. Mas é algo também para ir trabalhando com seu filho, a questão do segredo, assim, essas são questões da nossa família, não são coisas que a gente fica conversando com todo mundo, né? Então, se você tem uma dúvida sobre isso, conversa comigo, sua mãe, conversa com seu pai, enfim. São assuntos, né, privados, né? Não se deve conversar esses assuntos com ninguém. Então, mas de alguma forma, dá para ir trabalhando, dependendo da idade da criança, essas questões de o que tem dentro de... O que a gente precisa pagar dentro de casa para a casa funcionar, né? E aí vem a reflexão, né, do para que eu tô criando meu filho, né? Se o meu filho vai casar um dia, filho ou filha vai casar um dia, vai ter sua família, vai ter seus filhos, ele precisa entender como é que uma casa funciona, como é que a vida funciona, e é algo que ele vai aprendendo ao longo dos anos. Não é um dia para noite, meu filho decidiu casar, eu vou sentar com ele e vou conversar. Ele precisa ver isso. Porque muito do que a gente aprende, quase tudo que a gente aprende observando. Não é alguém me ensinando aqui, falando comigo como é que funciona, né? Então, na maioria das vezes, é vendo, né? E é isso que a gente precisa ter de maneira mais intencional. E aí, a gente precisa pensar também, outro ponto importante que eu esqueci de falar, né? A questão da saúde. Cuidados com a saúde, gente. Tem criança assim, né? Que acha que assim, ser adulto é só trabalhar. Às vezes é mesmo. Às vezes é só trabalhar mesmo. Mas é importante a gente cuidar da nossa saúde, né? É importante a gente pensar no nosso estilo de vida, alimentação, exercício, consultas médicas, né? Para justamente a gente pensar o que eu estou passando para o meu filho também, né? É claro que é importante ensinar tudo isso que a gente falou até agora, mas a vida também não é só pagar boleto, né? A gente tem que cuidar da gente, cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde mental, que na minha opinião, como psicóloga, é o pilar mais importante, porque a saúde emocional impacta na saúde física, estraga às vezes. Se a saúde mental não tá boa, estraga a saúde física. A nossa vida espiritual também, né? Tem filho que só vê a gente, tem filho que só vê a gente trabalhando. E a vida não é só trabalhar, né? A gente tem que conversar com Deus, pedir um direcionamento para Deus. É justamente qual é a imagem da vida adulta que eu estou passando para o meu filho, né? Porque quem nunca ouviu uma criança, eu quero ser adulto, eu quero crescer, porque eu quero trabalhar e ter meu dinheiro. Ter meu dinheiro pra quê? Pra gastar à toa, com um monte de nada. A vida adulta não é ter dinheiro pra gastar à toa, tudo de bala, tudo de Danone, tudo de bolacha no mercado. A vida adulta é fazer a casa funcionar, fazer a vida funcionar, né? É administrar bem o dinheiro, é fazer plano, qual que é o meu objetivo financeiro daqui pra frente. Então, é uma série de coisas que a gente tem que ir trabalhando com as crianças desde cedo, né? Cuidar da saúde é primordial, né? Pensar a respeito também da educação, né? Uma educação de qualidade para os nossos filhos é importante, mas é aquilo, a gente tem que fazer o que está dentro da nossa realidade, né? Acho que passar bastante para os filhos a importância de uma boa educação, a importância de estudar, mostrar para eles o quanto nós, como pais, valorizamos o estudo, valorizamos o conhecimento. Isso é importante também para uma vida profissional bem-sucedida.
Então, assim, não é só ir para uma escola particular, rica, cara, não é só fazer um curso top, mas é importante também estudar em casa, né? Ler por conta própria, valorizar a escola que o pai paga, porque, assim, escola particular, escola cara, não é garantia de sucesso profissional, né? A gente que tá aqui no mundo há mais tempo sabe. Quanta gente formada e pós-graduada e tá desempregada, às vezes não consegue uma colocação. Então, não é só onde você estudou, mas o valor que você dá para o seu estudo, né? E como você se atualiza e age no decorrer do tempo, né? Então, investir em educação é importante, mas é importante passar para os filhos o valor, né, da educação, não só o valor da escola, mas o valor da educação em si. E aí, falando de tudo isso, às vezes, de início eu fiquei pensando, né, quando eu ouvi muito disso no curso que eu fiz de filhos, fiquei pensando, nossa, mas será que eu não, fazendo essas coisas eu não vou forçar uma maturidade precoce nos meus filhos? Será que, assim, eles são crianças, eles têm que brincar? O fato deles saberem como a casa funciona, como a vida funciona, como muitas coisas funcionam, não faz deles adultos, né? E o fato deles saberem como certas coisas funcionam não torna isso responsabilidade deles, só tornam as crianças conscientes, mais conscientes. Tem muita gente ali, e quando eu falo criança, assim, claro, é criança sim, mas você vê muito adulto alheio das coisas. Mas por quê? Porque desde criança isso não foi passado, não foi conversado, a pessoa não viu nada disso, né? Então, assim, não tem nada de mal você passar responsabilidades para os seus filhos, né? Até no curso que eu fiz sobre educação de filhos, eles falam assim da questão da responsabilidade, como você conversar. Às vezes a criança, assim, depois da escola, você combinou em algum momento que a criança estuda de manhã, vamos supor, chega da escola, almoça, vai fazer a lição e vai arrumar a cama, vai arrumar o quarto, né, no geral, depois vai brincar. Às vezes a criança chega da escola, almoça e já sai dando tchau pra mãe que vai brincar. E a mãe fica, fulano, você já fez isso, você já fez aquilo, você tem que fazer aquilo, lembra que eu te falei isso aqui? Aí no curso eu aprendi o ideal, né? Uma forma de você chamar a atenção da criança é falar, você pode brincar? Né? Porque a criança, ela sabe o que ela tem que fazer, dependendo da idade que ela tem, tipo ali de uns 5 anos pra frente, eu acho. Ela sabe o que ela tem que fazer. E conforme você chama ela pra responsabilidade, você pode brincar, ela vai parar e vai pensar, eu tenho que fazer a lição. Então, porque senão a responsabilidade fica em cima da gente. Se a gente fica assim, fulano, você tem que fazer isso, você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez aquilo outro, você só pode brincar depois que você fizer isso, isso e aquilo. A criança não assume a responsabilidade para ela, né? Então é justamente, você pode fazer isso? Então começa a pensar, e aí a criança já vai se tocar, né? Então a gente tem que tirar essas responsabilidades também, porque a gente fica assim, eu tenho que ficar lembrando ele porque ele é esquecido. Ele não é esquecido. Eu, que já vivi 2 gravidez, 2 gestações, sabe que eu descobri que gravidezes, esse plural é correto gramaticamente, mas enfim, já vivi 2, mas eu não consigo falar, não sei, sou estranho. Já vivi 2 gestações, já trabalhei, na minha opinião, bastante, né? Eu que não durmo toda a noite inteira, eu tenho problema de memória. Agora, um moleque que acabou de nascer, que nem viveu direito, não tem problema de memória, né? Então, não tem que ficar lembrando das responsabilidades deles. Então, a gente tem que começar a jogar responsabilidade para eles. E aí a gente vai pensando num ambiente saudável, né? Uma vez que a criança tem noção das responsabilidades dela, tem noção de que o mundo não gira em torno dela, tem noção de quanto custa certas coisas,
ter noção de assim, qual é a identidade da nossa família, o que eu acredito, o que a nossa família, o que a nossa casa acredita, o nosso ambiente vai ficando mais tranquilo, né? E um ambiente sem conflitos não significa um ambiente saudável, né? Não significa um ambiente sem conflito. É um ambiente realista, onde as pessoas são gratas. A gente precisa ser mais grato pelo que a gente tem, né? Então, eu falo por mim, que às vezes eu compro alguma coisa e aí de repente eu vejo uma propaganda de algo, eu já fico, nossa, queria tanto comprar aquilo. Eu já fico ali fazendo conta, e acho que esse mês não vai dar aquele. Então, assim, minha vida tá girando em torno do quê? Meus filhos estão vendo isso, né? Então, a gente tem que começar a pensar um pouco mais no nosso contentamento, né? Em ser grato pelo que a gente tem. Mas não é muito. Sempre tem gente pior. Então a gente tem que começar a agradecer pelo que a gente tem e passar isso para os nossos filhos. Mas o meu filho, ele viu uma propaganda, ele viu o amiguinho que tem um tênis de R$ 1.000, é um tênis que acende a luz e voa e tem uma hélice, é um tênis helicóptero. Eu tenho condição de dar isso para ele? Ele tem que entender e ele tem que ficar feliz. E não é assim, nossa, que alegria, eu não posso ter o tênis que eu quero. Não. É uma pena eu não posso ter o tênis que eu quero, mas eu tenho um tênis, né? Eu não tô descalço, eu não tô com o pé gelado. Tem gente que não tem, entendeu a diferença? A gente também não precisa ser grato pela desgraça. Não que não ter um tênis XYZ seja uma desgraça, mas a gente ficar feliz com o que a gente tem e o que não der para ter, Deus sempre dá as nossas necessidades, né? No Sermão do Monte fala, o que é necessário, Deus sempre dá, né? Comida, bebida, roupa, calçado, teto, isso aí nunca falta, né? Às vezes a gente quer sempre um pouco mais, né? Deus dá o básico, mas a gente quer mais, quer mais. Então, que imagem que eu tô passando para os meus filhos, o que eu tenho valorizado, né? Eu valorizo, eu só fico feliz quando eu tenho uma coisa nova, quando eu compro uma coisa nova. Eu só fico feliz quando eu como uma coisa cara, né? Então, o que eu tenho valorizado? E é nesses pontos, às vezes, sutis, que a gente vai formando os valores da nossa família, né? E não é falando, porque você não vai jamais falar pro seu filho, olha, eu só fico feliz quando eu compro alguma coisa. Ele observa isso, ele aprende isso intrinsecamente, né? Então, o que eu tenho valorizado? A gente precisa ter mais consciência do que a gente valoriza, do que a gente gasta tempo pensando, do que a gente gasta tempo fazendo, do que a gente gasta tempo vendo. Só vejo propaganda de X coisa. É isso que está dentro do meu coração, né? Então, é importante a gente começar a pensar sobre isso, né? E aí é buscar autoconhecimento também, que às vezes a gente vai fazendo coisas que a gente não percebe, né? E quanto mais a gente conhece como a gente funciona, né, o que tem agradado a gente consegue agir de maneira mais intencional num geral, né? Então, a gente tem fases, né? Eu já tive fase batom, assim, nos meus momentos consumistas, tive fase batom, maquiagem, tive fase creme de cabelo, agora eu tô numa fase livro, mas pelo menos eu tô lendo. Então, é importante, assim, pensar no que pô, eu só fico acompanhando o Instagram de livraria, vendo story de livraria, é claro que eu vou querer comprar mais livro. Então a gente precisa ter essa noção também, né? Precisa aprender a ouvir os outros, porque às vezes alguém fala alguma coisa com a gente, olha, eu acho que você tá gastando demais, acho que você tá fazendo isso demais. E aí o que a gente faz? A gente acha ruim. Fulano tá me enchendo o saco. Meu marido tá me enchendo o saco. Minha mãe tá me enchendo o saco. Todo mundo tá me enchendo o saco. Se alguém falou, é porque eu acho que tá demais. Tá visível, né? Então é importante a gente começar a repensar nas nossas atividades, o que a gente tem dedicado tempo, pelo que a gente briga, né? Pelo que eu reclamo. Se eu reclamo sempre do meu serviço doméstico, sempre que eu não consigo comprar, a minha vida é uma tristeza porque eu não consigo comprar. Então, assim, e por isso que é importante, além da gente ouvir o outro, é importante, assim, a gente se relacionar de maneira geral. Participar de uma igreja, participar de um grupo na igreja, não é só ir na igreja e não falar com ninguém, não conhecer ninguém.
participar ativamente da igreja, porque às vezes na igreja a gente consegue um conselho, né, uma pessoa para orientar a gente. Ninguém vive sozinho, gente, ninguém é autossuficiente, né? Deus no Jardim do Éden criou o homem e o homem estava com Deus. E mesmo assim, Deus falou, não é bom que o homem esteja só, né? Então, não sozinho, em casal, que eu digo, mas mesmo assim, em casal, eu não sou autossuficiente com meu marido, de, nós dois aqui, a gente pode viver isolado, que a gente dá conta de tudo. Isso não existe. E nem é saudável, né? Então, é importante a gente se relacionar com outras pessoas. Quem tem rede de apoio, pai, mãe, sogro, sogra, algum irmão, cunhado, usem a rede de apoio, converse com essas pessoas, que às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certinho, né? A gente tem eu tenho às vezes essa neura, por exemplo, de querer fazer tudo certo, de, nossa, eu vou ensinar isso para meus filhos e tudo mais. E não existe criação perfeita, eu não vou ser perfeita, e às vezes eu preciso de alguém para me dizer isso. Porque se eu ficar sozinha, mergulhada na minha neura, eu vou correr atrás dessa perfeição louca, né? Essa perfeição inexistente. Então é importante a gente estar perto de pessoas maduras, conversar com pessoas maduras, né? Ter amigos maduros. E quando eu falo maduro, não é de idade, né? Você sabe, né? A gente sabe com quem a gente pode conversar, alguém que vai saber te orientar, te dar uma palavra assim, certeira, sabe? Às vezes no caso de maternidade, por exemplo, eu vejo a maturidade assim, dos pais pela idade dos filhos, né? Pessoas que têm filhos adultos, ou seja, já passaram pelo que eu passei, entendem melhor o que eu passei, né? E têm conselhos bons para dar, então é importante, ninguém faz nada sozinho. E aí, pra gente finalizar, deixo essa reflexão, né? Eu estou disposta, né, a ser uma pessoa melhor pelos meus filhos? Como eu falei, não vai existir uma pessoa perfeita, né? Consequentemente, não vou criar filhos perfeitos. Mas a gente sempre tem pontos a melhorar, né? E será que eu estou disposto? Né? Será que vocês estão dispostos? Então, pensar um pouco nisso, porque mudança sempre é difícil, né? A gente sempre tem uma tendência de querer criar nossos filhos numa bolha, proteger de tudo e de todos, né? Se alguém vem e fala assim, mas seu filho é muito apegado. Todo mundo tem um palpite sobre os nossos filhos. Todo mundo já ouviu um palpite sobre os nossos filhos. E a nossa primeira reação é se fechar, é virar um ouriço, um porco espinho, levantar todos os espinhos assim. Fulana tá me dando palpite. Se ela tá dando palpite, mesmo sem pedir, ela tá sendo intrometida, tá? Mas é importante a gente ouvir com mais atenção também, mesmo os palpites, né? Fulano tá falando que meu filho é muito apegado. Por que será? Ele não consegue passar uma tarde com uma avó, com uma tia, porque eu não deixo, porque eu me sinto mal, porque eu não gosto, porque eu acho que a tia não vai saber cuidar, porque eu acho que... Então, assim, quando a gente para analisar, no fim, alguns palpites têm mesmo fundamento, né? É que a gente não quer admitir e é mais fácil xingar lá. Fulana intrometida, dando palpite onde não deve. Então a gente tem que aprender a ouvir também, mesmo que a pessoa não saiba se colocar dando um palpite muitas vezes de forma maldosa. Mas a gente, como pessoas maduras, pessoas cristãs, pessoa que ora, né, que tá cheio do Espírito Santo, não vai sair xingando as pessoas. Eu venho trabalhando muito domínio próprio na minha vida. Então, por isso eu não brigo mais com as pessoas, né? Então, a gente precisa pedir para Deus domínio próprio, né? Pedir para Deus amadurecer o fruto do Espírito na nossa vida para a gente poder lidar com essas coisas. E como eu mostro para meus filhos o que é prazeroso, né? O prazer da minha vida é comprar, até onde eu estou disposta a abrir mão de prazeres, por exemplo, se eu comprar um brinquedo agora, um brinquedo baratinho, eu não vou poder comprar um brinquedo mais caro amanhã. Então, são pequenos prazeres que se eu não estou disposta a abrir mão para mim, por exemplo, eu não consigo guardar dinheiro para mim, porque eu tenho que gastar tudo, meu filho não vai entender isso, né? Então, eu estou disposta a ser uma pessoa melhor de novo, né? Então, que fica aí essa reflexão para vocês, para a gente não cair nas armadilhas do mundo, aí nessas... o mundo tem muita coisa para oferecer, mas a gente como cristão,
a gente tem que ter muita sabedoria, saber discernir as coisas, saber o que serve pra gente e o que não serve, né? E algumas coisas a gente só vai ter discernimento pedindo pra Deus. Só Deus vai dar esse discernimento pra gente. Então, uma boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou salvar a live e boa noite.